Graça e paz, queridos irmãos. Dando continuidade à série de mensagens bíblicas para o nosso elevo espiritual, o Senhor tem colocado no meu coração uma mensagem intitulada Achados e Perdidos. Curioso esse nome, não é? Mas se nós formos ver Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32, nós vamos ver Jesus conversando com religiosos e com pecadores. Os publicanos, os fariseus e os pecadores. E o questionamento dos religiosos é que Jesus ele estava conversando com pecadores. E Jesus começa a falar por parábolas, ou seja, trazendo verdades espirituais, usando uma figura de linguagem do cotidiano de cada um. E já no versículo de número 11, nós vemos Jesus falando de qual é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma ovelha, não deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha perdida. Então, o primeiro ponto é uma ovelha perdida. No segundo ponto, no versículo de número 8 de Lucas 15, Jesus vai falar de uma mulher que tinha 10 moedas ou 10 dracmas. E essa mulher perdeu uma moeda. E ele diz, qual mulher, tendo 10 moedas ou 10 dracmas, perdendo uma ela não vai, varre a casa, acende a luz até encontrá-la? Mas qual é a verdade que Jesus queria trazer nesse tema, nos achados e perdidos? Depois nós vemos no versículo de número 11, Jesus passa a contar uma parábola do filho pródigo, ou seja, esse nome foi colocado para facilitar a compreensão, mas a parábola diz que tinha um homem que tinha 2 filhos e o mais moço, ele pediu os bens que lhe pertencia, ainda com o pai vivo, e foi para uma terra longe e distante, gastando os seus bens dissolutamente. E bem no versículo de número 13, nós vamos ver que ele gastou os seus bens de maneira dissoluta, ou seja, pródigo significa aquele que dissolve, aquele que gasta a sua vida em vão. Jesus estava referindo-se a isso, ao povo judeu, dentro daquele contexto, que abandonando a Deus de fato, virava-se as costas para Deus. Mas essa atitude ainda se repete. Talvez nós, como indivíduos, já fizemos isso, ou estamos fazendo, deixando Deus de lado, sua palavra de lado, sua orientação de lado, e dizendo para Deus que sozinho nós conseguimos administrar a nossa vida melhor. Em alguns pontos eu quero meditar com vocês. Primeiro, no versículo 14 vai dizer que aquele filho, quando foi para uma terra distante, gastou os seus bens em vão, chegou uma altura que houve uma fome naquela terra. Preste atenção nisso. A Bíblia não diz que houve fome na terra, mas diz que houve fome naquela terra. Agora está aquele jovem longe do pai, gastando dinheiro de maneira, dissolveu tudo que tinha e houve uma fome naquela terra. O C.S. Lewis ele usa uma frase muito interessante. Ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus em meio ao mundo surdo. Então, quando nós nos distanciamos de Deus, vivendo da nossa maneira, nós também passamos por várias dificuldades. Mas o importante de tudo isso é que se você se encontra nessa situação, Deus, ele não desistiu de nós. O Pai não desistiu de nós. Um outro ponto importante é que vai dizer que em meio àquela situação, o filho, ele tinha direito de filho. Você vai ver no texto que por 5 vezes ele chama o pai de pai. Então ele era um filho, mas ele estava vivendo como órfão. E essa questão de não vivermos a paternidade de Deus,
ela produz em nós um sentimento de não pertencimento, um sentimento de rejeição. E nós vamos buscar nas meretrizes, como esse moço, ou na pornografia, ou nas drogas, ou na comida de maneira compulsiva, tentar preencher o nosso vazio por causa da ausência da paternidade de Deus. Porém, uma atitude admirável é que no versículo de número 17, vai dizer que esse moço, em meio a essa situação, ele não se conformou com essa situação. Nós não podemos nos conformarmos com essa situação. E diz que ele caiu em si, ou seja, ele começou a fazer uma comparação com quando ele vivia com o pai e como os empregados do pai eram bem tratados. E ele, sendo filho, estava vivendo dias difíceis. E ele fez um plano, ele não se conformou com a sua situação e disse: eu vou me levantar e vou para a casa do meu pai. Mas olha que ponto importante, ele chegou na casa do pai, arrependido, para pedir um emprego. Mas nós vamos ver no decorrer dos versículos que o pai não lhe deu o emprego, mas que o pai lhe recebeu como filho. Então, nesse momento que você está ouvindo essa mensagem, saiba que por mais que nós tenhamos tomado decisões erradas, o Senhor está esperando o nosso retorno para a sua presença. Era isso que Cristo estava ensinando, que mesmo que muitas pessoas tivessem errado, Ele estava abrindo o caminho para que as pessoas se reconciliassem com Deus. Mas muito além de uma religiosidade, é o reconciliar-se com Deus. Porque depois Jesus conta no decorrer da parábola que quando o filho chegou, o pai pôs um anel no dedo, sandálias nos pés, roupas novas e fez uma festa. Pois ele disse: vamos nos alegrar, pois esse meu filho estava morto e reviveu. Por isso, achados e perdidos. Jesus disse que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Mas aparece também a religiosidade nisso tudo, pois o irmão mais velho do filho pródigo, quando ele ouviu festas, músicas, ele se recusou, melhor dizendo, a participar daquela festa, daquele momento, pois ele começou a pensar e disse para o pai: como pode esse teu filho, não chamou nem o pai de pai, esse teu filho gastou tudo com as meretrizes, e hoje ele volta e você faz uma festa, e eu te servi por tanto tempo, estive convosco por tanto tempo, e você nunca matou um cabrito para que eu comesse com os meus amigos. E a resposta do pai foi: você podia ter feito, porque tudo que é meu é seu. Então você vai ver que os dois estavam na mesma situação. O religioso, ele acredita que ele tem direito porque faz boas obras, porque faz coisas. Era isso que Jesus estava querendo ensinar para os fariseus e para os publicanos, que todos precisavam de arrependimento para que pudesse viver a paternidade de Deus. O pai disse para o filho mais velho: tudo é seu. Então nós vemos a graça de Deus. Nós fomos alcançados pela graça do Senhor, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Então eu queria orar com você para terminar essa mensagem. Senhor Deus, eu te agradeço em nome de Jesus, porque o Senhor nos amou antes da fundação do mundo e sabemos que a salvação é mediante a fé em Cristo, gerado pelo Espírito Santo, que produz um arrependimento, mas que o Senhor não lança em rosto o nosso pecado, mas está disposto a restaurar a nossa comunhão com Deus. Graças a Deus, que Deus abençoe a todos, que nós possamos viver a paternidade de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.